Hoje o nosso programa Personalidades, vocês podem ver que é um pouco diferente. O nosso cenário está mais bonito, temos mais convidadas aqui e nós estamos com uma camiseta toda bonita também, que foi patrocinada pela Unina, que é a nossa querida Eroni Ferreira da Costa. Ela que é professora, excelente profissional, né? Vocês trabalham com ela. A Eroni que é professora e ela nos patrocinou com essa camiseta linda do Orgulho Autista no dia 18 de junho. Então eu quero agradecer muito a Eroni, a professora Eroni, por acreditar também nessa causa tão importante, né? E apoiar a gente nas nossas ideias aí também, principalmente. Né? E ela que é mantenedora da Faculdade Unina aqui em Buritis. Então, olha, Eroni, muito obrigada. Tudo isso aqui é possível por sua causa, viu? Muito obrigada. Mais um programa Personalidades para você com um assunto muito importante. E nessa edição nós vamos abordar o assunto autismo. O TA, como todo mundo já conhece, ou algumas pessoas já conhecem essa nomenclatura. E a gente tem aqui hoje as nossas convidadas que vai falar sobre um pouco sobre esse assunto, como é a convivência com uma pessoa que tem autismo, as dificuldades, o diagnóstico. E a gente tem hoje a Firmina, que trabalha na SEMES, na Secretaria Municipal de Educação, que é coordenadora dos projetos pedagógicos. Firmina, muito obrigada pela sua presença, viu, por ter vindo aqui conversar com a gente. E a Simone, que trabalha com a educação inclusiva lá na SEMES também, na Secretaria Municipal de Educação, que vai falar um pouco sobre o autismo para a gente. A gente vai falar de uma forma meio que educacional, né? Porque é a área que vocês atuam, é onde chegam os casos para vocês. E é um assunto bem diversificado, que aborda vários aspectos, mas a gente vai falar de uma maneira geral, para aquelas pessoas que ainda não conhecem o autismo, que têm até um pouco de preconceito, entender o que é uma pessoa com autismo e saber conviver da melhor maneira possível. Obrigada, Simone, também pela sua presença aqui. Tenho certeza que o nosso programa hoje vai ser com conteúdo maravilhoso, né? Com certeza. Então, eu começo pedindo para Simone, que já trabalha com educação inclusiva, que direciona vários professores para o atendimento de alunos com autismo, falar um pouco de uma forma mais ampla, né, Simone? O que é o autismo? Então, o TA, né, como você acabou de abordar, é o transtorno, né, do espectro autista. Ele engloba vários níveis, né, e vários tipos de autismo, né? Que não existe só um tipo, né? Não existe só um tipo. Então, assim, como nós vamos falar de uma forma assim mais clara, nós não vamos entrar na parte clínica, Sim, né? eu até prefiro, porque os pais que às vezes viu uma coisa diferente no comportamento dos filhos, quem sabe, vendo esse programa, ele já vai ter uma ideia do que observar no filho, né? Porque às vezes ele tem um filho autista e ele nem sabe ainda, né? Exatamente. Então é isso. O que nós podemos dizer é que hoje matriculados, né, na rede municipal de ensino, né, no município onde nós atuamos, nós temos 5 alunos matriculados, né? Um ainda está em fase de investigação, ainda não está com o diagnóstico fechado. Que é importante também a gente falar que não se fecha um diagnóstico assim, a não ser o tipo, né, do que a criança se encontra, tipo o nível que ela estiver. Dependendo do nível tem vários exatamente, níveis, né? Porque dependendo do nível não tem como realmente fechar um diagnóstico. E essa é uma parte clínica também, né? Nós somos a parte pedagógica. Então a gente não podemos entrar muito a fundo numa parte que não nos compete. Mas nós temos essa quantidade de alunos, mas nós sabemos que temos mais, né, no município, uma vez que nós temos atendimento da AMAR, né, em Ariquemes, e sempre o município, né, disponibiliza a condução para o ônibus, micro-ônibus, para essas crianças serem atendidas lá em Ariquemes. Esse AMAR é um atendimento específico, qualificado para os autistas. Exatamente. E então, assim, pelo levantamento, diante dos trabalhos que nós realizamos, matrícula, né, no AEE, que é através dessas matrículas que nós descobrimos as patologias, né, das crianças que nós atendemos, descobrimos que nós temos apenas 5 matriculados, né, no município. Então, nós temos que conscientizar um pouco mais a família, porque tem muitos pais que eles ainda não conseguem entender e nem aceitar
certos tipos de patologia, né? E o autista é um deles. Para falar também um pouco que eu acredito ser importante, nós temos o diagnóstico e um índice mais elevado na parte masculina do que feminina, né? Porque tem essa diferenciação, né? Tem essa diferença. Por que tem essa diferença? Porque as mulheres, nós mulheres, temos mais facilidade de socialização, né? E os homens, eles têm mais dificuldade. Então, diante dessa dificuldade e do comportamento, acredita-se que consegue um pouco mais, né, identificar a patologia na criança. Você está querendo dizer que, por exemplo, uma menina que tem autismo, dificilmente vai ser... É um pouco mais difícil o diagnóstico dela, porque ela tem um comportamento mais dócil, de relacionamento, Exatamente. E o menino é mais retraído, é isso? Exatamente. Então, fica um pouco mais difícil, né? Para a família, então, fica um pouco mais difícil, por quê? Porque a menina, nessa patologia, ela consegue passar despercebido. Por quê? Porque, para ela consegue imitar muito. É uma fase, como criança, ela pode fantasiar, né, situações, ela pode te imitar, né, diante do que você fizer, ela achar bonitinho, ela vai passar despercebido. E dessa forma ela socializa. Exatamente. E acaba sendo... Exatamente, mas não é improvável, porque tem outros tipos de situações que leva, né, a parar, opa, peraí, essa criança tem que ter uma investigação um pouquinho melhor. Então, fica mais fácil para o professor, né, fazer esse primeiro diagnóstico do que a própria família. Só que nós, como professores, nós temos que ter muito cuidado de abordar esse tema, né, com a família. Por quê? Porque nem todo mundo aceita essa condição. E dependendo da forma como a professora, como orientador escolar, que é o especialista mais indicado para estar conversando com a família, dependendo da forma como ele abordar, pode ele colocar, assusta. de certa forma, a caçada no mato, né? Para falar de uma forma bem popular bem mesmo. popular. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado. Entendi. A gente, né, a Firmina... Porque ainda assusta, né, o diagnóstico autismo. Exatamente. Porque não é uma doença, a pessoa não é doente, é uma condição comportamental, né? Porque o autismo, ele tem graus diferentes de comportamento também, não só isso, engloba muita coisa. Como você falou, também tem a parte médica, a parte clínica, né, que tem que estar envolvida também. Então, tem todo um aparato, toda uma investigação para se chegar no diagnóstico de autismo. Exatamente. E no dia 18 agora, né, dia 18 de junho, é o dia do Orgulho Autista. Olha que data maravilhosa. Hoje, 17, que é o dia hoje, 17 de junho, que é o dia que nosso programa está indo ao ar. E amanhã, dia 18, é o dia do Orgulho Autista. Essa data é muito importante. Por que ela se torna crucial, assim, para o autismo? Por causa até mesmo do preconceito, não é? Exatamente. Eu vou falar por mim. Eu acredito que essas datas, né, porque não só tem essa data, temos outras também, porque assim, a conscientização ainda é muito pouco. Nem todo, como que eu posso dizer? Nem toda família tem ainda um conhecimento mais vasto diante, né, dessa patologia. Então, assim, nós estamos engatinhando, digamos assim, pelo menos no nosso município, nós estamos engatinhando nessa parte, né, de conhecimento, né, por parte da família, porque temos famílias que não concordam. Eu vou citar um exemplo, mas não falar o nome do aluno, citar um exemplo que ele é um autista severo. Ele não, assim... dá abertura para que nós possamos trabalhar pedagogicamente de uma forma que ele consiga desenvolver da forma como queremos, né? Diante da psicóloga que ela já atendeu, ela conversando comigo, ela falou: Simone, a família não aceita que ele tem o grau severo, né? Que ele é autista severo, que ele vai ter mais dificuldade em socialização, ele vai ter várias situações que vai bloquear o desenvolvimento intelectual dele, né? Não porque ele não aprende, que é algo que é interessante a gente abordar aqui, porque o autista é muito inteligente. Sim, é isso que eu ia te falar, porque
às vezes eles são considerados alguns até gênios, né? Exatamente. Eles são muito inteligentes, mas o método de abordagem, a metodologia de ensino para essas crianças com autismo, a abordagem é outra. É outra totalmente não é igual diferente. Filho, né, um filho que uma criança dita que não é autista, né? Porque não vamos falar, né, que é normal, porque não é, porque elas são todas iguais. Com aprendizado diferente. Você olha, 2 mais 2 é 4, ela já vai entender ali. O autista, ele tem uma forma diferente de enxergar as coisas, né? Ele é visual. Exatamente. Né? O autista, ele consegue memorizar através das figuras, visualmente, do que ele aprende. Porque não adianta eu ficar aqui queimando o meu repertório com uma criança autista, que ele não vai me levar em consideração. Talvez ele vai até pensar assim, nossa, essa daí é louca. Tadinha. Né? Então, assim, ele é muito inteligente para ficar preso a detalhes. Entendi. Então, eles é muito objetivo, né? Por isso que nós temos que trabalhar muito a parte visual do autista, né? Então, quando nós trabalhamos com os professores do AEE, que ainda tem muita dificuldade, nós temos muita dificuldade nessa parte. É o que está começando agora. Exatamente. Né? Tanto na parte pedagógica, né, para trabalhar, tanto no entendimento, porque assim, como nós falamos, nós temos níveis, né? Leve, moderado, severo e outros. Então, nós, como pedagógico, nós temos que entender para alfabetizar, né? Então, nós temos que entender um pouco também o lado clínico para alfabetizar essa criança. Então, assim, como nós temos que trabalhar, né, a parte mais concreta, visual, né, e tentar entender que nosso repertório tem que ser menor. Então, tudo isso são desafios para nós, professores, né? Hoje eu posso talvez conduzir um pouquinho aqui a fala para minha amiga eu já ia falar, mas você fica à vontade. Eu já vou conduzir um pouquinho. Fica à vontade. Na ocasião, eu até conversei, desde o começo, ela sempre chegava em mim e falava, Simone, né, ela pode aqui confirmar. Deixa só eu fazer uma introduçãozinha, porque a Firmina, ela é vó de um menino lindo que é autista, né, Firmina? Isso. E aí ela vai contar um pouco também pra gente, né, Simone? Pode, né? Desculpa ter te cortado, mas é porque só para título de identificação, entender, né? Para entender, eu estou não sem hoje problema como nenhum. Técnica, né, da secretaria, mas mais como vó. Exatamente. Exatamente. Hoje ela está aqui representando o neto. Porque assim, nós não podemos ficar presos só na parte teórica. Então, para mim é muito fácil falar, né? Mas para a Firmina, que ela é professora, avó e ainda tem que orientar a família, né, diante das descobertas que como ela como professora, então ela tem, né, digamos assim, mais rápido nessa parte de dizer assim, digamos a prática. Exatamente. Então, ela além do papel de vó, de cuidar, de observar, ela ainda fez a parte teórica, digamos assim, né? Da professora que percebeu, né, alguma coisa ali de diferente. Não de diferente, mas uma coisa que chamou atenção. Que instigou ela a procurar. Exatamente. Te instigou a pensar que ele poderia ser um autista e chegar no diagnóstico. Como é que foi, Fernanda? E assim, Fran, quando nós falamos em data é igual como essa do dia 18, né, que é amanhã, é uma coisa assim, é um momento crucial para quem tem um filho autista, para quem pelo menos não conhece do assunto. Porque às vezes o preconceito vem da própria casa, né? Eu vou voltar só um pouquinho. Quando eu percebi que meu neto, a gente chamava pelo nome, com um aninho e meio, ele falava já, algumas palavrinhas, poucos, mas falava. E de repente parou. E aí me chamou a atenção, que a gente chamava por nome dele, ele não me olhava. Ele não respondia. Aí não respondia. Tipo Aí eu sabia que não tinha problema de audição, porque nós já tínhamos feito os exames. E dependesse o que você falasse assim, olha o presente, por exemplo, ele levava o olho. Então era algo do interesse dele. Chamava atenção. Mas chamar pelo nome não era interessante para ele, né? Mas foi numa data dessa, numa carreata, passeata, não sei, que a PAI fez sobre o Dia do Autismo, que eles soltaram um panfleto de todas as características de um autista. Foi quando a mãe dele olhou e falou, meu filho se enquadra em tudo aqui. Sem te cortar um pouquinho, que você já havia, né? Você já havia? Não, eu já havia falado dele, eles mas até então. sim, tem essa barreira da família de não aceitar. Aham. Tipo assim, nossa, você está falando que
ele é doido, ele é o quê, né? E não é. Às vezes por não conhecer o que Exatamente. é realmente Assim o autista, como tem né? colega minha que eu chego, eu não escondo disso de ninguém que ele é autista. De chegar na minha casa e olhar e falar assim... Até mesmo porque isso não o torna diferente. Não, para mim olhar para ele e falar assim... Nossa, Fermina, ele não tem cara de autista. Gente, autista não tem cara, né? Autista não tem cara. Nossa, é um absurdo, né? É só questão de comportamento. E talvez se você for hoje na minha casa, a Simone, que já se conhece, a gente convive mais junto, ela olhando ele ali também vai dizer, não, realmente ele é... Em casa você não consegue perceber. Agora, como ele não socializa, quando você sai para algum lugar, para um ambiente fechado, onde tem muita gente ali, ele já se Ele já fica agitado. Já fica agitado. Porque como a gente falou no comecinho, o autista ele tem vários níveis, né? Exatamente. E o que mais chama atenção são os comportamentais. Isso. Às vezes eles não gostam de abraçar, não é isso? Não, nem todos. Eles não aceitam certos estímulos e é onde as pessoas vão percebendo. Você falou uma coisa muito importante, Firmino, na questão do preconceito, do medo, porque muitas vezes os pais resguardam o filho autista pelo medo do que ele vai sofrer lá fora. Expor ele. Né? De expor, pelo preconceito que as pessoas têm. Às vezes não é nem os pais que têm o preconceito, mas eles não querem que o filho sofra um preconceito externo, um preconceito da sociedade. Né? Exatamente. Mas acontece também que os pais, às vezes, não conhecem, não sabem o que é um autismo e ele acha que não, meu filho é um doente, ele não pode viver em sociedade e tal. E já reclusa ali o filho e ele já realmente... Isso piora, inclusive, a condição dele. Exatamente. Piora, porque esse trabalho é o que eu disse, não existe cura para o autista, nem remédio para o autista. Mas existe a gente trabalhar para que ele tenha, né, venha conviver na sociedade mais tranquilamente. De uma forma mais né? plena. E se o pai não conhece que tem que ter esse trabalho, ele vai sempre achar que é uma birra, que é o que a maioria acha, que a gente não educa a birra, por isso que ele tem aquele comportamento no meio da sociedade, né? E por isso que é importante o diagnóstico mais cedo possível para que possamos trabalhar para ele viver de uma forma mais tranquila em sociedade. E muito normal, né? Porque não é uma coisa que vai prejudicar ele na convivência em sociedade, em família. É só um modo de conduzir tudo isso. Exatamente. É isso? Estou errada? Exatamente. Eu também não entendo muito. Mas é uma coisa que às vezes as pessoas, nossa, mas tem muito autista hoje. Hoje tem. Mas por quê? Porque hoje já se faz esse diagnóstico precoce, né, o mais cedo possível. Já existe essa nomenclatura aí do TA, que é o transtorno espectro autista. Então as pessoas estão mais atentas a isso. Antigamente a pessoa nascia, crescia, casar era uma pessoa difícil, né? Mas que não era nem diagnosticada. Às vezes ela até é uma autista e não era diagnosticada. E quando mais cedo a família aceitar, mais cedo a gente pode fazer algo por ele. Exatamente. Né? E todo mundo pode trabalhar, principalmente a socialização, a interação. E se a primeira pessoa a trabalhar com ele somos nós, família, né? Isso. E se todos aceitarem, a primeira coisa que vão fazer é trabalhar essa interação. Primeiro observar, ele gosta de abraço? Tudo bem, porque as meninas são mais receptivas, os meninos não. Ah, mas ele gosta de conversar. E estimular aquilo que ele gosta de fazer. Eu acho que é uma boa alternativa, não é? E um pecado que cometem muito, Fran, é a questão de achar que o fulaninho autista é igual ao outro fulaninho autista. E não é. Tá? Não Isso é muito importante. Igual você falou, a maioria não gosta de abraço. Por exemplo, meu neto ama abraçar. Ele do gosta? nada ele te abraça, te beija. Ai, que maravilha. Então, não tem esse problema com ele, né? Então, por isso que eu falo, quando às vezes você olha, você vai dizer assim, não, mas esse menino não é autista. Não é. Só que nós que convivemos com ele dia a dia, nós sabemos que sim, que é, né? Mesmo que o médico ainda não fechou o diagnóstico, pode também, se nós descuidarmos, ele ir para Por isso que é Porque interessante o diagnóstico precoce. estágio? Ele depende muito do diagnóstico precoce para você trabalhar com ele, porque quanto mais ele fica recluso, mais a dificuldade dele de interação, de desenvolvimento. Então, tudo isso afeta o desenvolvimento da criança, entendeu? Isso é muito importante. Nasceu com um tipo de autismo, ele vai passar o resto da vida com aquele grau de autismo. Dependendo do modo em que se é trabalhado esse comportamento, esse tipo de patologia que ele foi diagnosticado, junto com a família, junto na escola, com a sociedade. Então, tá vendo? Isso é muito importante, porque às vezes o pai fala, meu filho já foi diagnosticado, então vai ficar assim. Só que
com esse pensamento e não procurar ajuda, ele pode até piorar a condição do filho. Exato. Assim, falando ainda nesse caso específico, né, do grau severo, essa criança, toda vez que fizesse alguma coisa que fosse contra, né, a vontade dele... Daquele primeiro que você citou, né? Exatamente. Ele saía rasgando tudo que ele via na parede, na escola. Ele corria para o mato, né, que é uma escola polo. Então, assim, quem conseguia tirar ele de lá era o pai dele. Então, mas ele já sabia todas essas técnicas também. Porque ele também pode te manipular, não pode? Exatamente. Esse é o problema. Eles conseguem manipular mesmo. Então, ele só respeitava o pai dele. Olha aí. Ninguém mais, professor, nada. E o pai... Porque eles são muito inteligentes. Se ele perceber que pode te manipular, ele vai usar isso a favor dele. Qualquer criança dito normal. Exatamente. Eu falo, porque tanto que o meu netinho, quando ele faz uma gracinha, que ele olha pra gente. Pra tipo assim, deixa eu ver se ela tá falando sério, né? Mas olha... Então, aí certeza. depende da forma que você fala, ele já muda o comportamento. Porque a inteligência deles é preservada. Então, dependendo do tipo, coloca a gente no bolso, né? Então, assim... Ainda dobra ele e guarda no bolso. Exatamente. Então, assim... E essa criança, então, ele se valia dessa situação. Então, ele, tipo assim, eu quero que meu pai volte aqui na escola. Então, o pai dele nem conseguia trabalhar, porque coitado. tinha que ficar indo o tempo inteiro, porque as professoras não conseguiam, né, acalmar ele, porque quando ele dava essas crises. E realmente fica muito difícil. Por quê? Porque às vezes, quando dá essa crise, ele sai se batendo, ele se joga, dependendo do tipo pode de... até se machucar. Pode se machucar. E a família acaba achando que a escola, né, fez alguma coisa, machucou a criança. Então, é muito difícil o trabalho com... As outras pessoas veem como malcriação, Exatamente. como um filho mal educado. Porque assim, nós não temos a inclusão, ela só acontece a partir do momento que uma criança é introduzida dentro do âmbito escolar com os demais colegas, né? Da mesma forma, assistindo do mesmo jeito. Então, se nós tirarmos essa criança, fizermos qualquer situação que seja diferente, a não ser para trabalhar, né, a especificidade da criança, nós estamos excluindo ele. Então, assim, dependendo do tipo, do grau, da patologia, e essa criança está lá dentro de uma sala, né, e der uma crise nela, o professor ele vai ter que conter essa criança, porque ele pode o quê? Machucar os demais coleguinhas que estão ali. Nós temos também outros tipos de patologias que também são assistidas dentro de uma sala de aula. Então, tudo isso nós temos que ter em mente e trabalhar isso com os profissionais da educação e trabalhar com a família, que pode, numa dessas crises, né, Firmina? Que graças a Deus, eu nunca ouvi a Firmina falar que o neto dela deu Eu crise. acredito que um pouco também por causa do conhecimento e a forma de lidar com ele. Existe né? momento de crise. A gente já conseguiu decifrar crise com pirraça. Isso aí isso nós é importante. já conseguimos. Tanto a nossa família, a nós como a avó materna como o paterno, eles já conseguiram. Então isso é fácil, porque quando ele vem com pirraça, a gente já porque isso acontece. trata ele mais severo, que ele já para, né, na hora. Porque como a gente falou, a manipulação, a pirraça no caso, né? Então ele já vai manipular todo mundo ali, vou fazer um showzinho aqui, digamos assim, né? Conseguir, para né? conseguir o que eu quero. Mas também acontecem as crises que são da patologia e são as involuntárias. É importante a família diferenciar, porque senão é aquilo que a gente falou, ele pirraça, com o fato de às vezes a família achar que autismo é uma doença, então meu filho é autista, ele faz isso aí é do autista. Não, gente, não é do autista. O autista tem que impor limites. Exatamente. tem que A impor Firmina limites. tocou num assunto muito importante, porque assim, tivemos, né, vários casos de autista e tudo mais, e numa das situações a escola pediu para que eu fosse, né, fazer a intervenção. E na ocasião a criança, eu deixei, né, para todo mundo observar. Ela abriu porta dos armários todos, tirou o café, derramou café, bolacha, quebrou tudo. Então fez assim um monte de situações, né? Aí na ocasião a mãe falou: pode esperar lá fora? Pode, assim, por favor. Aí eu fiz essa pergunta: quem é que dá o limite? Ninguém, porque ele é uma criança especial, ninguém dá limite para ele. Mas como assim não dá limite? Então, assim, por achar que é uma criança especial, não precisa ter limites, né? Ter regras. Tanto é que o autista precisa de regras para ele viver, né? Porque ele precisa ter aquela rotina,
para ele desenvolver e ter uma vida o mais próximo, normal possível, que a gente fala, né? Normal, mas... Às vezes pode até entender errado, né? Falar que não é normal, como assim? Né? Mas é porque, por causa dessas crises, né? Por causa da manipulação, da extrema inteligência que eles têm, né? Você, Simone, como coordenadora da educação inclusiva, o que você, para a gente encerrar, porque o nosso tempo também seria maravilhoso, eu queria né? tanto que ela falasse mais. Mas ela vai falar, calma aí. É muito assunto, né? E é um assunto bem interessante. Para os pais que hoje, né, têm filhos pequenos, que eles começam a observar esse comportamento um pouco diferente, não que ele seja diferente, mas algumas coisas que vão chamando a atenção no comportamento do dia a dia dessas crianças, que possa levar ao diagnóstico de autismo. O mais simples de todo, o toque. Se você perceber que o filho, né, tem uma, como que eu posso dizer assim, eu vou até citar a Firmina que coloca os carrinhos, né, enfileiradinho. Então, exatamente. Deus me livre se alguém for lá e tirar do lugar. Então isso é um toque. Então assim, primeira coisa, né, o toque. São outras situações como interação social, e eles não interagem, a maioria não interage, mas eu discordo, falei para a Firmina que eu discordo de certa forma do grau, né, do autismo, que para mim o dele é leve. O dele é leve, né, mas o médico diz que é moderado, então tudo bem, não vamos por aí. Mas são situaçõezinhas corriqueiras que podemos, né, observar, que é o toque, né, que é o básico de tudo. Ele é todo organizadinho, tudo organizadinho. Não gosta que mexe. Exatamente, a interação, que principalmente quando sai, né, para interagir em sociedade, eles não interagem, eles ficam no mundinho dele ali, ele não interage. Ele não te encara. Ele não te encara, exatamente. Então são coisinhas básicas, assim. Observar mesmo. Temos muitas outras, né? Mas o básico é isso aí. Beleza. E você, Firmina, o que você diria para os pais, para os avós, no seu caso, você é uma avó e pelo jeito muito dedicada, né, a esse netinho. O que você diria para eles? Só para a gente finalizar e para eles, o que você diria, você, com a sua experiência para eles? Então, eu vou assim, dar um gancho na fala da Simone, a prestar atenção no comportamento mesmo, né? Porque a fala todo mundo tem uma idade para falar, para começar a falar. Você já começa por aí. Quando você chama o nome, não ouve. Essa questão da organização da fila, isso aí, tanto que o médico, quando chegou lá a primeira vez, no médico, o que ele fez, deu os brinquedos para ver o que ele ia fazer na hora, ele enfileirou, pronto, eu já não tinha mais dúvida, né? Então, esses pequenos comportamentos, você já tem que desconfiar, já levanta um alerta, né? E, gente, o autismo, igual a gente já falou anteriormente, não é uma doença. Se você aceitar, você... para ele mesmo ter uma vida melhor futuramente. A aceitação para a gente procurar um profissional. Uma vez que não vivemos para sempre, né? Com certeza. Então, eles... Filhos, né? Exatamente. E tem gente que conhece autista, não, a gente já viu casos, né? De autistas que casaram, tiveram filhos e tudo mais, vida normal, criaram família. E eu só queria assim, frisar uma coisa, a questão só da inteligência. O meu netinho tem 5 anos, ele fala as cores em numeral até 10 em inglês, ele fala algumas palavras em inglês que a gente nem sabia que era inglês, mas alguém que entendeu falou ali pra gente. Daqui a pouco chega lá e ele tá te ensinando. Ele pedindo me desculpa em inglês, e eu não sabia o que, né? Aí quando ele chegou na psicóloga, na pai, aí ele pediu me desculpa. Aí ele falou assim, nossa, ele sabe falar inglês mais do que eu, né? E foi, nós ensinamos, não, porque nós não sabemos falar inglês, né? E aí tudo que ele aprendeu, ele aprende assistindo os desenhos dele. É igual ela disse, como eles são muito visual, ele aprendeu sozinho. Podemos dizer que aprendeu sozinho. Então o recado que eu tenho que deixar para os pais é aceitação. Aceitação. É a primeira coisa, tá? Porque para que os outros aceitem, tem que começar primeiro dentro de casa. Dentro de casa, exatamente. Que é o ambiente ali, o primeiro ambiente que ele conhece, né? Que ele nasceu naquele ambiente. Vai crescer e até uma certa idade é o único que ele vai conhecer, né? Depois escola e tudo mais. Esse papo está muito bom, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigada, Firmina, por ter vindo aqui falar um pouco da sua experiência como vó de um autista, tá? Muito obrigada. Poucas pessoas teriam essa coragem, tá? Você está de parabéns. Cuidado do seu netinho. A Simone, que trabalha tão bem essa parte de educação inclusiva aqui no município, eu tenho acompanhado o trabalho dela,
da capacitação dos professores que atendem esses alunos, não só dos autistas, mas alunos que precisam de algum tipo de, me corrija, Simone, de algum tipo de atendimento especializado. Exatamente, isso, o né? AEE, Que é o atendimento AEE, educacional que especializado. engloba ali tanto os autistas como outros com Tipos outras de patologias. né? Parabéns, continue Obrigada. assim. Né? E aos pais, procurem as suas professoras, né? As professoras dos seus filhos, para conversar um pouco mais se tiver alguma dúvida. Esse assunto é muito importante. Dia 18, vou frisar de novo, dia do orgulho autista, dia 18 de junho. E muito obrigada para você que ficou aí com a gente até agora. Eu espero que tenha gostado realmente do nosso tema de hoje, o autismo.